Muita gente hoje fala sobre inflamação, sobre desinflamar, mas o que eu vejo é que na prática, pouca gente sabe o que realmente é estar inflamada e o que você tem que fazer para desinflamar. Então, nesse videozinho aqui, eu quero trazer um resumo bem prático e bem fácil para você entender de uma vez por todas o que significa isso e como isso se aplica de fato aí na sua vida, né? Na sua saúde, na sua rotina, nos seus hábitos. Primeiro de tudo, vocês precisam entender que todo mundo tem algum grau de inflamação. É impossível uma pessoa ser 100% desinflamada, tá? E o que eu tô falando aqui é justamente pra te dar um alívio. Ok, todo mundo tem algum grau de inflamação. Por quê, gente? Porque muita coisa à nossa volta, né? Até sentimentos ruins que a gente pode ter em algum momento aqui do nosso dia, da nossa rotina, pode te inflamar. Agora, o grau que isso vai te inflamar, o quanto isso vai te inflamar, vai depender de todos os fatores em conjunto. Então, existe uma coisa que a gente chama de carga tóxica total. E ao longo aqui do vídeo eu vou explicar melhor isso, tá? Então, fica aqui comigo. Já que todo mundo está inflamado, quando eu falo em desinflamar, o que eu tô falando exatamente com isso? Eu quero que você reduza o seu grau de inflamação. Se você reduz esse grau de inflamação, você reduz também as consequências dessa inflamação. E quando eu falo das consequências, são as consequências a curto prazo, que são os sinais e sintomas que você convive aí diariamente, que te incomodam, às vezes você nem repara, você nem dá bola, e as doenças decorrentes dessa inflamação, que seria algo ainda mais grave dependendo de que doença, né? Então vamos lá, falando de inflamação, o termo inflamação. Existem dois tipos, inflamação aguda e inflamação crônica. A aguda é aquela que tive uma gripe, fiquei inflamada porque o meu sistema imune ativou contra aquele vírus, contra aquela bactéria, e você tem lá os sintomas, você tem coriza, você tem espirro, você tem tosse, e essa gripe ela melhora. Em uma semana, 2 semanas, depende inclusive de como está a sua imunidade. Isso pode se perdurar se a sua imunidade não der conta de conter aquele agressor ali. Mas é um tipo de inflamação aguda, que é quando o seu corpo, o seu sistema imune tenta te defender de algum agressor. E aquela inflamação ali, ela tem um tempo de início e um tempo de fim. Ela vai acabar. Né? Uma inflamação aguda muito comum é quando a pessoa, sei lá, se machucou, cortou o braço, uma criança que cai e se machuca e tem todo um processo de cicatrização daquele machucado. A cicatrização é uma inflamação. Para chegar ao ponto de cicatrização, que é a resolução dessa inflamação, eu tive que ter uma inflamação aguda ali. O local ficou inchado, ficou dolorido, ficou vermelho, até que foi cicatrizando. Foi criando ali o epitélio, né, que é a camada ali da pele, para poder gerar essa cicatriz. Então, também é um processo de inflamação. Só que é uma inflamação que a gente quer que ocorra. É uma inflamação que protege, é uma inflamação que cicatriza, né? É uma inflamação que vai resolver um problema. O problema é justamente a inflamação crônica. Crônica, algo que não acaba, ela continua. Essa inflamação crônica que é o que a gente fala aqui, né, que é o que eu falo muito aqui no meu perfil. Eu quero que você contenha essa inflamação crônica, que você diminua o grau dessa inflamação crônica. E o que causa essa inflamação crônica? O seu estilo de vida. Os fatores estressores, os fatores externos vindos da sua alimentação, vindo de um sono ruim, vindo de um ambiente muito estressante, de um estilo de vida muito estressante, vindo de exposição a toxinas, seja por conta de medicamentos que você toma sem critério, né? Tô com dor, tomo analgésico, tô com azia, toma ali um antiácido, e você vai tomando remédios aleatoriamente, eles também te inflamam, são toxinas, né? Seja de álcool, seja de tabaco, de drogas em geral. Então, a exposição a toxinas também é um fator inflamatório aqui. O sedentarismo é um fator inflamatório. Então, a gente tem vários pontos, vários fatores que compõem o nosso estilo de vida, e vai me dizer se você tem um estilo de vida que mais te inflama ou mais te desinflama. Porque todos esses fatores, então, dando um exemplo aqui prático para vocês. Você se alimentou ali de um alimento industrializado, tá? Você pegou lá um biscoitinho, um salgadinho, né? E aí você viu um pacote ali desse industrializado, é cheio de ingredientes que às vezes você não sabe nem ler o nome daquilo ali. Que é o que a gente chama de aditivos alimentares. Aquilo foi criado pela indústria para manter aquele negócio lá na prateleira, sei lá quantos meses, anos, sem estragar. Você tem o potencial de fazer isso, imagina o que faz no seu corpo, né? Então, uma pessoa que a base da alimentação dela são alimentos industrializados. Então, ela se alimenta sempre daquilo ali. Esses aditivos alimentares, que são substâncias químicas, chegam ali no seu intestino e causam o que a gente chama de disbiose, tá? Então, as bactérias que tem no nosso intestino, a gente tem bactérias no corpo inteiro,
elas em contato com aquele aditivo ali, elas entram em desequilíbrio. Eu começo a desequilibrar a minha microbiota, seja em quantidade de bactérias, seja em qualidade, ou seja, tipo dessas bactérias. Esse desequilíbrio ali da microbiota causa o que a gente chama de disbiose, que leva à inflamação desse intestino, porque a disbiose atrapalha as funções desse intestino, seja de digestão e absorção de nutrientes, seja de excreção de toxinas, seja de produção de hormônios, seja de produção de neurotransmissores. Tudo isso é função do seu intestino, tá? Então, só um exemplo. E aí, a gente sabe que 70% das células imunes estão no intestino. Se eu tenho essas células imunes ali, em contato com essa disbiose, que é esse desequilíbrio das bactérias intestinais, em contato com essas toxinas vindo dessa alimentação, dessa má alimentação, ou de exposição, né, a outros potenciais inflamatórios aqui, como eu já dei vários exemplos, eu ativo esse sistema imune. As minhas células imunes estão ali para me proteger. Então, elas veem isso como um agressor. Uma alimentação ruim, uma alimentação tóxica, né? E aí, claro, sempre vai depender da quantidade, da frequência que você faz isso. Mas imagina isso algo crônico, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Tem um estilo de vida ruim, um estilo de vida inflamatório. Então, eu ativo o meu sistema imune ali, e aí eu fico ativando sempre. Então, a pessoa faz isso, faz tudo errado todos os dias. Então, o seu sistema imune ali está sendo sempre ativado. Então, lembra da inflamação aguda que eu falei? Aqui, eu não paro de ativar o meu sistema imune. É uma inflamação crônica. Por que gera essa inflamação? Porque quando eu ativo o meu sistema imune, ele entende, opa, eu preciso combater alguma coisa. E aí ele produz substâncias, né, inflamatórias para combater aquele agressor. Então ele produz anticorpos e substâncias inflamatórias, que é o que a gente chama de citocinas inflamatórias. O problema é que não tem um agressor de fato, né? Não tem um agressor. Ah, o agressor é o estresse. Ah, o agressor é o sono ruim. Ah, o agressor é o sedentarismo. Como o seu sistema imune combate isso? Ele não entende, né? E aí começam essas substâncias inflamatórias a rodarem, circularem o seu corpo inteiro. Então, vai lá para o seu sistema aqui, ó, central, né? Sistema nervoso central, seu cérebro, vai para a sua tireoide, vai para o seu fígado, vai para o seu coração, vai para o seu sistema respiratório e começam a surgir os sintomas decorrentes dessa inflamação crônica. Então, aquela dor de cabeça que você não entende, aquele cansaço inexplicável, nossa, mas eu vivo cansada, eu vivo sem energia, aquela alteração de humor, né? Então, a pessoa que está sempre mal-humorada, está sempre com raiva, não tem paciência, né? Qualquer coisinha tira ela do sério, ou a pessoa que tá sempre muito triste, sempre desmotivada, não tem motivação de vida, tá faltando produzir neurotransmissores que controlam essas emoções e esses comportamentos, serotonina, dopamina, glutamato, GABA, noradrenalina, são neurotransmissores que controlam as nossas emoções e comportamentos, só que pra gente produzir bem isso, eu preciso de estar absorvendo bem esses nutrientes lá no intestino. Eu preciso de não ter citocinas inflamatórias circulantes no meu corpo e atacando as minhas células. São citocinas que atacam as próprias células do nosso corpo. Então, é através do estilo de vida que isso vai acontecendo. Então, é uma queda de cabelo que eu não consigo resolver, é uma unha fraca, é uma pele seca, uma pele muito oleosa, acneica. Isso é inflamação? Isso é inflamação. São alergias múltiplas a cosmético, a esmalte, a bijuteria, né? Alergias respiratórias, é rinite, sinusite, tendinite, colite, bronquite, tudo que termina com it na medicina. Então, na medicina convencional nossa mesmo, tudo que termina com it lá no dicionário da medicina significa inflamação. Rinite, sinusite, tendinite, colite, né? Que é a inflamação do cólon, bronquite. Então, eu gosto de explicar para vocês a definição também de órgão-choque, né? Então, sempre que uma pessoa tá ali muito inflamada, então você veio aqui, você tava com uma rotina legal, saudável e tal, no mínimo possível ali que você conseguia, e de repente desandou tudo e a sua imunidade baixou pra caramba porque você ativou esse sistema imune e gerou inflamação. Geralmente, o que mais vai sofrer é o seu órgão-choque. Então, tem gente que o órgão-choque é a pele. Rapidinho, essa pessoa parece que é uma acne. Tem gente que o órgão-choque é o sistema respiratório. Essa pessoa tem uma crise de asma, tem uma crise de rinite, de sinusite, fica gripada, né? A imunidade já baixou. Tem gente que o órgão-choque é o intestino. Essa pessoa que estava com uma digestão legal começa a ficar muito estufada, com muitos gases, com diarreia ou com prisão de ventre, começa a ficar presa, constipada. Então, depende também de qual é o seu órgão-choque. Tem gente que o órgão-choque é a tireoide.
Inflamou, a tireoide já tá sofrendo. Aí começa essa pessoa não ter energia pra nada, porque não tá produzindo bem esses hormônios tireoidianos. Essa pessoa começa a cair cabelo, começa a ter a unha fraca, a pele muito seca, né? Tá sempre muito cansada. Isso são sintomas de hipotireoidismo. Então, às vezes, tá deficiente essa produção hormonal. E aí, vocês sempre me perguntam assim, mas qual é o exame pra eu saber se eu tô inflamada? Não tem um único exame. Não, a melhor forma de você saber se você tá muito inflamada é se você tem muito sintoma. Porque se vocês já entenderam que todo mundo tem algum grau de inflamação, porque ninguém consegue ter um estilo de vida 100% saudável, vocês entendem também que não tem um único exame que vai te dizer assim, você tá inflamada, você não tá inflamada. Não tem, né? Agora, tem exames auxiliares para me mostrar que, caramba, além de você ter esses sintomas, além de você estar inflamada, você tá tão inflamada que o seu exame já tá alterando. Então, a gente pode dosar um PCR, a gente pode dosar uma homocisteína, a gente pode dosar uma insulina de jejum para ver se metabolicamente você já está inflamando. A gente pode dosar uma hemoglobina glicada, que também me mostra aí o seu grau de glicação. O grau de glicação de uma proteína, a hemoglobina glicada é o grau de glicação. Também está relacionado ao seu grau de inflamação, porque essa glicação aumentada também vem decorrente ali dessas citocinas inflamatórias, fazendo essa glicação de proteína no seu sangue, tá? Então, a hemoglobina glicada é a sua hemoglobina, que é uma proteína, sendo ligada a uma glicose, porque tem glicose rodando em excesso aí. Isso pode ser decorrente do seu grau de inflamação. Então, eu doso a hemoglobina glicada, eu doso algumas vitaminas, para saber se você tem deficiência nutricional decorrente desse grau de inflamação que está ali inflamando o seu intestino e você não consegue digerir bem, muito, nem absorver bem o que você come. Então, sim, tem exames que dá para a gente fazer, mas que são auxiliares até para ver esse grau de inflamação e já as consequências dessa inflamação. Então, vocês entendem que não é um exame diagnóstico? Para eu saber o seu grau de inflamação, seus sinais e sintomas. Como que você se sente diariamente? Como que eu sei que o seu fígado, por exemplo, está sobrecarregado? Ou seja, o seu fígado está precisando eliminar muitas toxinas, né? Porque você está muito inflamado. É o seu fígado que faz o processo de detoxificação. É ele que ajuda naquilo que eu falei da carga tóxica total. Então, aqui que eu queria chegar com vocês. A carga tóxica total depende do quanto você está se expondo a toxinas, seja a produção dentro do seu corpo, que a gente produz toxinas também, depende do quanto você se expõe a lixos, né, tóxicos, enfim. Se você toma muita medicação, se você não toma medicação, se você dorme bem, se você não dorme bem, a gente está produzindo dentro do nosso corpo também esses lixos, essas toxinas para a gente poder eliminar. Ou seja, a disposição exógena, de fora, que você se expõe muito a uma alimentação ruim, você é sedentária, você usa muito cosmético, né, muito produto químico, etc. Então, depende da sua carga aqui de exposição e da taxa de eliminação dessas toxinas. O quanto o seu fígado está conseguindo eliminar essas toxinas. Aí, beleza, a gente diminui isso aqui. Quanto eu me exponho e quanto eu consigo eliminar. O que sobrou? Carga tóxica total. Então, quando você está muito inflamado, esse fígado está muito sobrecarregado, porque você tem muita toxina para eliminar. Então, a sua carga tóxica total ela vai aumentando, você vai ficando ainda mais inflamado, ainda mais intoxicado. Então, o que é inflamação crônica? É um sistema imune ativado cronicamente, porque eu falei lá, né, a sua imunidade começa no intestino, então é um sistema imune que ele está sendo ativado cronicamente e, coitado, ele está perdido, ele não sabe exatamente o que ele está tendo que combater, junto com um acúmulo de toxinas. Seu fígado não tá dando conta de te desinflamar, de te desintoxicar, tá? Então, quando a gente pensa no fígado sobrecarregado, é justamente aquela pessoa que acorda muito cansada, né? Porque o fígado, ele trabalha mais à noite. Tem vários vídeos aqui que eu explico sobre o fígado, é bom vocês verem depois. Acorda muito cansada, acorda meio enjoada, parece, né, que tá de ressaca e a pessoa nem bebeu na noite anterior. Então, parece aquela ressaca, parece que um trator passou em cima, você levou uma coça à noite e acordou, né? Então, passa o dia ali sem energia também, porque o fígado, ele ajuda nessa produção de energia, porque lá no fígado, o nosso hormônio, que é o T4, liberado ali pela tireoide, ele é convertido no hormônio ativo, que é o T3. Então, às vezes, você vai dosar ali no sangue, você não tem hipotireoidismo. Lá pelo valor de referência, os exames da sua tireoide estão normais. Mas quando você vai investigar a conversão para o hormônio ativo, você tem uma deficiência, seu T3 está baixo. E às vezes seu T3 está baixo porque seu fígado está sobrecarregado, você precisa de um fígado funcionando para fazer essa conversão. Então o problema não é na tireoide, é no fígado.
Aí você cuidou do fígado, cuidou do intestino, desinflamou, melhorou a sua conversão para o hormônio ativo. Então, gente, é tanta coisa que você tem que ver aqui nesse processo e realmente não é fácil. Mas quando vocês entendem que tá tudo conectado, a nossa tireoide, ela não tá sozinha. Ela precisa de um intestino funcionando bem, ela precisa de um fígado funcionando bem. A sua saúde mental, o seu cérebro, ele não tá sozinho. Ele precisa de nutrientes chegando lá para ele produzir esses neurotransmissores. Então, será que desinflamar melhora a minha saúde mental? Óbvio. Não existe saúde mental sem saúde física e vice-versa. Estão conectados, né? Então, falando ainda desse fígado, quando eu penso em alergias múltiplas, também está relacionado ao fígado, porque o fígado ele faz parte do fortalecimento da sua imunidade. Então, quando a sua tolerância imunológica está diminuída, eu tenho alergia a tudo. Eu uso cosmético, eu tenho alergia a um monte de maquiagem, eu tenho alergia a esmalte, né? Alergias múltiplas, tenho várias alergias alimentares. Eu penso, cara, esse fígado tá sobrecarregado, porque ele ajuda a fortalecer o sistema imune, mas ele não tá conseguindo dar conta nem do trabalho dele, então o sistema imune fica enfraquecido. Ele está relacionado a essa tolerância imunológica. E aí tem vários outros sintomas, né? Para quem já viu aí meus vídeos só sobre fígado, ou para quem não viu, eu aconselho ver que tem bastante conteúdo aí sobre fígado. Então, quando a gente pensa nessa inflamação crônica, gente, dá para você desinflamar. E quando eu falo desinflamar, vocês já entenderam que eu reduzo esse grau de inflamação, eu reduzo essa carga tóxica total, eu deixo esse intestino exercer as funções dele de forma eficiente, eu deixo esse fígado exercer as funções dele de forma eficiente, eu deixo as minhas glândulas endócrinas, tireoide, ovário, pâncreas, o fígado, que também não deixa de ser uma glândula endócrina, o próprio intestino, que também produz hormônios, produzirem os hormônios, a minha adrenal, que produz cortisol, progesterona, testosterona, eu consigo deixar esses órgãos trabalharem. É isso que eu quero para você. Deixa os seus órgãos trabalharem em paz, né? Para eles conseguirem, de fato, te dar saúde. Só que quando você está sobrecarregando muito o seu corpo, você começa a ter sintomas diários que estão justamente te avisando. Oi, faz alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí. E começa no seu estilo de vida. Então, o seu corpo, ele conversa com você, ele te avisa que tem algo errado através de sinais e sintomas. Então, essa autoobservação, esse autoconhecimento, você começar a se observar como está a sua língua ao acordar, tem muita saburra, não tem muita saburra? Tem marca de dente na lateral da língua? A sua língua está inchando? Você acorda com a língua inchada e com marca de dente ao longo do dia ela desincha? O que está acontecendo com essa língua? Eu fico estufada, não fico estufada? Como é que eu tô 1 hora depois de comer? 2 horas depois de comer? Eu faço cocô todo dia? Eu não faço cocô todo dia? Como que é esse cocô? Ele tem um formato de salsicha, ele é bem formado, ele sai sem eu precisar fazer força para fazer esse cocô? Ou eu tenho dificuldade de fazer esse cocô? Ou então esse cocô tá muito mole, tá líquido, é mais para diarreia? Ou ele é bolinha, em forma de cabrito, uma bolinha dura? Isso tudo me diz sobre a sua saúde intestinal e, é óbvio, sobre o seu grau de inflamação. Então, tem que olhar para o seu cocô. Como é que tá o meu cabelo? Tá hidratado? Tá caindo? Tá muito ressecado? Como é que tá esse cabelo? Ele cresce? Ele não cresce? Minha unha? Como é que tá minha unha? Tá fraca? Não tá fraca? Ela cai? Ela cresce? Não cresce? Como tá a minha pele? Tá hidratada? Eu tenho bolinhas atrás do braço? Isso me fala aqui de disbiose, de síndrome fúngica, de deficiência nutricional. Então, parece uma lixa o meu braço? Parece uma lixa a minha perna? Se observem. O seu corpo, ele te mostra esse grau de inflamação. Você não precisa de um exame de sangue para te mostrar isso. O exame de sangue, ele vai ser auxiliar, mas ele não fecha nada, né? Você pode fazer um exame de sangue e vir tudo bem ali, tudo normal dentro do valor de referência. E você tá super inflamada, porque os seus sinais e sintomas te mostram isso. Até porque quem me acompanha aqui já sabe que exame normal não é sinônimo de saúde. Quando a gente pensa em exame de sangue, o valor de referência ali do laboratório não diz muita coisa. Eu quero que você esteja no valor ideal. Então não adianta eu te dar uma referência aqui de uma insulina lá no seu exame de sangue, de 3 a 20 é normal. Aí a sua veio 18, isso tá bom? Tá péssimo, tá altíssima. Você tem resistência à insulina? Então eu preciso esperar chegar no 21 para você tratar? Claro que não, você já pode tratar agora. E quando eu falo tratar, não é com remédio, é desinflamando. Porque o desequilíbrio metabólico é decorrente também de uma inflamação. Agora, tudo se resolve só com a desinflamação? Depende, né? Eu já falo aqui que não, tudo não. Dependendo do tipo de doença que você tem, de qual doença você tem, vai ter que entrar sim por um tempo com tratamento medicamentoso ou com cirurgia, né?
Me perguntaram uma vez, eu tenho um câncer de tireoide, só a desinflamação resolve? Não. Se você tem um câncer, tem que tirar esse câncer. Já foi diagnosticado o câncer, sabe onde está o câncer? Você vai tirar o câncer, nesse caso, vai tirar a tireoide e vai desinflamar nesse processo também, até para evitar a recidiva desse câncer, porque o câncer, ele é uma doença inflamatória. Então, a inflamação é um gatilho para câncer? Sim. Se geneticamente você tem predisposição a algum câncer, a inflamação, ela pode ser um gatilho, tá? Agora, só desinflamar trata câncer? Não. Você precisa fazer o tratamento aqui da medicina convencional e, junto a isso, ter um processo de desinflamação, inclusive para evitar recidivas, inclusive para ter um tratamento eficaz, né? Quantas pessoas a gente vê aí sofrendo durante um tratamento de câncer? Que isso pode ser minimizado por um processo também de desinflamação, porque fortalece a imunidade dessa pessoa, tá? Então, o câncer foi só um exemplo, mas tem várias outras doenças que provavelmente vai precisar de um tratamento medicamentoso em conjunto com o processo de desinflamação. Uma diabetes crônica, uma hipertensão crônica, um infarto, né? Infartei, só a desinflamação vai resolver? Provavelmente não. Tem uma placa ali, às vezes você tem que colocar um stent, porque você tem uma placa para desentupir a sua artéria. Então, vocês conseguem entender isso? Para quem me acompanha aqui, ou tá começando a me acompanhar agora, eu trabalho muito com bom senso. Eu odeio extremismo, né? Ou seja, aquela pessoa, aquele tipo de profissional que fala que tudo é inflamação e tudo se resolve com desinflamação. Isso tá errado, tomem cuidado com esse tipo de pessoa. E também, o outro extremo aqui, não existe inflamação, isso é balela, isso é para enganar as pessoas. Essa aqui é a pessoa que não estuda. Porque tem centenas de estudos e quem sabe um pouquinho só de fisiologia, não precisa saber muito não. Quem sabe um pouquinho só de fisiologia, entendeu o que eu expliquei aqui de inflamação aguda e inflamação crônica, tá? Qualquer profissional de saúde precisa entender isso. E saber que sim, a base de 90% das doenças é a inflamação. A inflamação é gatilho para. E também para dar continuidade a essa doença, caso a pessoa não trate esse estilo de vida e, dependendo da doença, trate junto com a medicação, tá? Junto com o tratamento proposto pela medicina convencional. Agora, eu trabalho aqui, com bom senso. Eu tô no meio disso aqui, certo? Existem sim situações que só a desinflamação vai ser excelente e suficiente. E existem situações que a desinflamação vai ter que entrar aqui em conjunto, tá? Então é isso, meus amores. Acho que deu pra esclarecer um pouquinho. Vou deixar também um resuminho aí sobre isso na legenda desse vídeo. E eu quero que vocês deixem as dúvidas aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês também. E marquem as pessoas para verem isso daqui. Isso aqui é uma informação importante. Eu quero que vocês entendam. Eu priorizo isso, né? Eu prezo por isso, que as pessoas entendam o que eu estou falando aqui. E não só fiquem repetindo o que elas estão vendo por aí. Você está inflamada. Tá, mas o que é estar inflamada? O que é desinflamar? Pra que eu tenho que desinflamar? Certo? E aí vai faltar um outro vídeo depois de como desinflamar, né? Isso fica para um próximo. Beleza? Um beijo, espero que tenham gostado.